Hoje, nós gostaríamos de comentar a respeito de um trechinho de uma das obras que a gente ama tanto, intitulado Paulo e Estevão. Alguém já leu esse livro aqui? Pode levantar a mão? Temos muitas pessoas que leram e também muitas pessoas que não leram. Mas eu creio, né, que como o clássico que é Paulo e Estevão, mesmo que a gente não tenha tido contato direto com ele, a gente acaba escutando falar muito dele, a gente acaba, de certo modo, ouvindo algumas coisas a respeito e se inteirando de um pouquinho do que se trata esse magnânimo livro. Eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 3 da segunda parte, lutas e humilhações. Um momento um pouco difícil. O nosso tema hoje é perdão. Eu gostaria de trabalhar a questão do perdão no diálogo de Abigail com o querido Saulo de Tarso, nesse capítulo. Eu creio que todos, pelo menos, já devem ter ouvido a menção, aquelas 4 palavrinhas mágicas que Abigail traz ao coração do convertido de Damasco: ama, trabalha, espera e perdoa. 4 palavrinhas que, por sinal, representam desafios para a gente, sobretudo na nossa vida cotidiana, nas atividades que a gente desenvolve ao longo do nosso cotidiano. Só que para a gente mergulhar na essência do ama, trabalha, espera e perdoa, eu gostaria que a gente se tivesse alguns detalhes a respeito dessa narrativa. Eu ganhei uma companheira, quase 2 meses ela está me acompanhando assim, de modo muito presente, chamada Tosse, e ela pacientemente tem tolerado todos os meus esforços de eliminá-la com antibiótico, remédio, e mesmo assim, né, chá, receitas naturebas, passe, água fluidificada, oração intercessória, ela tem resistido a essas diversas iniciativas do bem. Como ela é bastante resignada, né, eu tenho tentado compreendê-la, apesar de ainda não aceitá-la tanto. Mas nós vamos mergulhar em alguns detalhes da história de Saulo que talvez ressoem com o nosso coração e com os desafios que muitas vezes a gente enfrenta na nossa trajetória. Quando Saulo encontra Jesus no caminho a Damasco, acontece um fato muito especial na vida dele, porque ele tem a oportunidade de ter um ponto de virada bastante significativo para o seu caminho. Ele até então não compreendia o porquê que as pessoas buscavam aquele Cristo, mas ali, naquele dia, mais ou menos meio-dia, um solzinho ardente, que ele estava juntamente com 3 amigos, Jonas, Demétrio e Jacó, numa expedição a caminho de Damasco, ele vai conhecer Jesus de um outro jeito. Ele vê uma intensa luz, aquela intensa luz, né, leva-o inicialmente à cegueira. Possivelmente espíritos bondosos se faziam presentes naquele momento. Em meio à cegueira que começa a tomar conta, ele percebe que tinha uma outra luz. E essa outra luz se desenha numa figura majestosa que, pela aparência, ele fica deslumbrado pensando quem seria. Ele questiona: quem és tu, Senhor? Porque aquele homem olha para ele e questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não tinha noção de quem se tratava, olhou aquilo ali e ficou pensando: nossa, mas, né,
quem que é você? Porque ele não tinha ligado aquela criatura que apareceu na frente dele a Jesus a quem ele estava perseguindo. Quando o Cristo se identifica, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele como que tem um momento de epifania, um momento de revelação íntima, porque ele começa a pensar na gravidade daquele instante. Dentre as sensações que Saulo teve, a primeira delas, o primeiro sentimento que tomou conta dele é: nossa, eu estou sendo profundamente amado. De certo modo, a experiência fica tão marcante, porque ele começa a entender: nossa, Jesus é grande mesmo. Aqueles apóstolos da Galileia, tanto Abigail quanto Estevão, eles tinham razão. Que Cristo é esse? Meu Deus, né? Ele, numa expressão popular, ele tremeu as bases naquele instante, porque ele sentiu esse acolhimento de alguém que não tinha pretensão de ofendê-lo, de machucá-lo, e foi desconcertante aquele primeiro encontro. E ele fica pensando, né? Nossa, agora eu tenho que renovar a minha vida, buscar alguma coisa diferente. Pois bem, naquele momento, Jesus pede a ele: Saulo, não recalcitres contra o aguilhão. Né? Jesus está, naquele momento, ponderando para ele: olha, diante da vida, das experiências que vierem, só não dá piti, né? Só não relia. Cuidado com a rebeldia, fica um pouco mais atento. Deixa com que as experiências da vida te conduzam, porque elas vão te levar para um lugar ainda mais excelente. E ele, como que desejoso de compreender melhor os desígnios do Cristo a respeito dele, ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? No seu pragmatismo, ele talvez esperasse uma lista de coisas, uma missão, um propósito, alguma coisa que de pronto viesse ao encontro, né, de ações objetivas. Como, por exemplo, se a gente tem uma causa ambiental, né, o que eu vou fazer? Vou separar lixo, vou começar a me preocupar com o tipo de produto que eu consumo. Ele esperava ações dessa natureza. Olha, vou ali, vou falar aquilo. Mas Jesus assume para com ele talvez uma resposta mais curiosa, mais provocativa, porque vai apenas pedir a ele: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que deverás fazer. E Saulo fica como que assim, num beco sem saída, porque Jesus estava se prontificando a conduzi-lo, mas ele não tinha noção do caminho e nem do que seria necessário dali por diante fazer. Ele dispensa 2 dos seus cooperadores, Jonas e Demétrio, voltam para Jerusalém, vão informar tudo o que aconteceu e ele vai para Damasco. Em Damasco, ele procura ali o seu amigo Sadoc, companheirão, assim, que os dois tinham uma intimidade grande, para ajudá-lo. Só que Sadoc estava com alguns amigos importantes de sítio, e aí o Sadoc vai falar assim: olha, não tem jeito agora, mas vai lá para a hospedaria do Judas, na rua direita, que ele vai te oferecer um abrigo. Saulo vai para essa hospedaria e fica ali. Durante 3 dias ele vai entrar num ciclo de orações bastante profundas, até que surge Ananias e vai ampará-lo na sua cegueira. Vai ser um momento significativo, ele vai ser curado por Ananias, depois vai tentar, já precipitado, ir ao templo, divulgar o evangelho, não vai dar muito certo, ele vai voltar, conversar com Ananias, e o Ananias vai recomendar a ele um pouquinho mais de prudência. A partir daquele instante, Saulo vai buscar o deserto, reflexões mais profundas. Alguns corações vão começar a entrar na vida dele, como Áquila e Prisca. Saindo do deserto, ele bate na porta dos cristãos. Simão Pedro vai acolhê-lo
e vai como que orientá-lo a buscar a figura do pai. Imaginemos que nesse momento da vida de Saulo, as coisas não estão muito legais, porque ele está num período de transição muito expressivo interiormente, numa reconfiguração de valores. Como acontece muitas vezes na nossa vida, existem determinados ciclos da experiência evolutiva que a gente fica assim sem um lugar certo, saindo de um ponto, indo para outro, e esse lugar meio que vazio, ele nos leva a algumas inseguranças, a alguns medos. Às vezes a gente está numa transição de carreira, né, saindo de um lugar, indo para outro. Às vezes terminou um relacionamento, está começando outro. É natural que nesses momentos que a gente não tem um alicerce, a gente fique como que em busca desse amparo, desse auxílio indispensável. E o Saulo, então, ele vai decididamente buscar o paizinho dele na cidade de Tarso. E vai ser um instante bastante profundo, porque naquela altura do campeonato, o Saulo estava doente. Então ele não estava muito bem de saúde. O dinheiro que ele tinha acabado, né? Olhou lá a conta bancária, né? A Caixa, Banco Inter, Itaú, tudo zerado, não tinha nem para comprar uma balinha. Então estava meio difícil a situação financeira dele. O cartão de crédito tudo estourado. Então, assim, né? Depois que ele se tornou cristão, a condição pomposa da vida social dele caiu de produção. Ele era bombado, corpo atlético, né? Tinha um shape bem desenhadozinho e, né, não tinha mais whey para tomar, a dieta dele bagunçou, porque ele começou a ter que, de alguma forma, precisar do apoio das pessoas para custear as suas despesas aí mais básicas. Foi um período assim muito expressivo na vida dele. E ele vai procurar o pai. E aí, né, todo mundo tem família aqui, sabe o tanto que família é acolhedora nos momentos mais difíceis. Sabe o tanto que a gente pode contar com alguns parentes no momento que a gente às vezes está mais quebradinho, mais necessitado. E o Saulo vai explicar a situação dele para o pai. Vai falar: olha, pai, aconteceu isso e isso comigo, e eu estou precisando de ajuda. O Saulo foi muito humilde, na rogativa dele foi muito sincera. E o pai dele, que já sabia do histórico, de tudo que acontecia, tudo que já havia acontecido com ele, o pai dele vai bater a porta na cara dele e vai deixá-lo ali como que à mercê. E aquilo ali mexe muito com o coração de Saulo, porque às vezes, né, quando a gente tem um pouquinho de humildade para pedir ajuda, se você encontra uma porta fechada, isso, né, gera um nível de frustração muito grande, porque para ele ali, no orgulho dele ferido, o pai dele, a quem ele esperava que fosse o auxiliar, fazer um trem daquele, né, era como que inadmissível naquelas circunstâncias. E Saulo, meio desolado, vai começar a se afastar de casa, até que um dos servos do pai dele vai chegar com uma bolsinha. Aí o servo olha para ele e fala assim: olha, o seu pai mandou essa bolsa em seu favor. O Saulo olha naquele instante a bolsinha e um conflito muito grande toma conta da intimidade dele. Por quê? Porque ele pensa assim: quem que meu pai acha que é? Ele acha que eu sou um mendigo para eu ter que aceitar a esmola da parte dele? O primeiro pensamento que surge no coração dele é esse: eu não preciso do meu pai. Ele fez uma coisa dessa, né? Não tem necessidade de ajuda dele. Essa é uma das posturas muito curiosas. Se a gente observar no Evangelho, caiu essa lição: orgulho e humildade. Né? Não foi lido mais um cadinho dela,
Mas, de certa forma, os espíritos hoje talvez nos indicassem que uma das questões para a gente pensar a respeito desse orgulho e dessa humildade. Porque, infelizmente, para a gente sustentar o orgulho, muitas vezes é fácil. Porque ele é vestido, o orgulho é muito vestido de uma fala: eu tenho razão, eu estou certo. A gente muitas vezes, quando tem um comportamento orgulhoso, dentro de nós, a gente sustenta essa postura um pouco mais rígida, menos permeável, mais inflexiva. A gente sustenta interiormente essa, toma como ponto de equilíbrio essa ideia. Eu estou certo. Para Saulo, naquele momento, tipo assim, quem que meu pai acha que ele é? Para achar que eu sou um mendigo e vou ficar aceitando qualquer coisa que ele manda. Para ele estava certo em fechar-se daquele jeito. No trabalho espírita, muitas vezes acontece isso, né? Sobretudo quando existe divergência de ideias, quando as pessoas nem sempre concordam em todas as coisas, lidar com o nosso orgulho, quando o outro pode ter uma ideia melhor do que a nossa, ou quando a pessoa chega para colaborar e às vezes ela tem um potencial que a gente não tem, aceitar que o outro possa servir também, mexe com um pouquinho do nosso orgulho, que a gente é chamado a revisar alguns dos nossos conceitos e algumas das nossas ideias. Jesus, por sinal, quando ele começa as bem-aventuranças, ele não podia tocar num outro ponto mais importante do que esse. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que é a pessoa pobre em espírito? Senão aquele coração que na estrada da vida reconhece que ele não é tanta coisa assim. Aquele espírito que ele aceita um pouco mais a opinião das pessoas, está um pouco mais permeável à vida, porque ele não preencheu-se de si mesmo em todas as circunstâncias. Porque para a gente, às vezes, sustentar o eu estou certo, eu tenho razão, a gente acaba saturando-se de si mesmo. E nessas horas, a gente vira um prato cheio para determinados tipos de espíritos, que estão doidinhos para ver as nossas quedas e as nossas falhas. Porque como a gente já tem uma tendênciazinha a se reafirmar, às vezes são nessas oportunidades que a gente acaba se comprometendo. E a nossa forma de comunicar-se com as pessoas, ela acaba ficando até um pouco mais embrutecida. Porque o orgulho lida com uma força que, muito mal canalizada, acaba prejudicando bastante não só a gente, mas aqueles que estão também à nossa volta. Quando Jesus ressalta os pobres em espírito, ele nos está chamando a atenção para uma coisa muito interessante, que é uma definição que nós gostaríamos aqui, né, de como que falar dela de modo rápido. Eu escutei certa vez uma pessoa que disse assim: amar é dar do que nos falta. Amar é dar do que nos falta. Eu achei essa definição muito curiosa e eu comecei a pensar: será que faz sentido? Será que não faz? E aí eu comecei a pensar ela a partir dessa bem-aventurança. Feliz é aquele que é pobre em espírito. Feliz é o coração que, de certa forma, reconhece as suas fragilidades, as suas limitações, entende a sua pequenez e o tamanho da sua ignorância. O amor, enquanto dar daquilo que nos falta, é o amor enquanto esse ato de sinceridade, onde a gente apresenta a nossa humanidade para as pessoas. Porque quase sempre, na perspectiva do orgulho, o que a gente precisa parecer? Forte, inquebrantável. Nada que acontece mexe com a gente. Que a gente consegue driblar as circunstâncias
e sustentar um certo padrão, uma certa aparência. Só que o amor, enquanto dar aquilo que nos falta, muitas vezes é apresentar para o outro e falar assim: olha, eu estou com dificuldades em determinada área. Eu não estou conseguindo lidar com essas determinadas experiências. É o dar da sua própria humanidade, porque é um instante que a gente se desarma e que a gente se dispõe a uma aproximação mais sincera. No caso de Saulo aqui, nesse momento, ele poderia ter sustentado uma aparência de forte. Eu não preciso de você, pai. Para quê? Eu vou dar conta sozinho. Pode ficar com o seu dinheiro. Essa era a ideia de traduzir alguém forte, alguém que não precisasse do outro. Mas o amor, enquanto esse dar do que nos falta, é a ideia de que, nossa, eu preciso do outro. Porque eu entendendo o tamanho da minha ignorância, eu sei o quão o outro é importante. No trabalho espírita, a gente vai cada vez mais compreendendo a importância da gente acolher um pouco melhor as pessoas nas suas fragilidades, porque às vezes as pessoas adoecem do nosso lado. As pessoas começam a ficar, né, um tanto que doentes, seja emocionalmente, mentalmente, do nosso lado. E às vezes não se sentem livres para poder comentar que estão precisando de ajuda, porque pode parecer que o precisar de ajuda nessas circunstâncias seja errado. Às vezes a gente trabalha tanto tempo na seara do bem que talvez a gente se sinta até, né, achando que seria um equívoco eu chegar um instante e falar: nossa, eu acho que nesse momento eu estou precisando de ajuda, nessa circunstância, porque existe a ideia de que se eu tenho todo o conhecimento, ou se a doutrina espírita já chegou na minha vida, isso de certa forma me coloca imune a viver experiência difícil ou precisar de alguém no meu momento mais complicado. A doutrina espírita, no entanto, longe de nos imunizar, de nos tornar homens ou mulheres de ferro, nos torna criaturas humanas, que podem ter as suas vivências, suas dificuldades, mas que no ideal de fraternidade podem contar com os outros. É curioso porque Tiago, na sua carta, ele vai dizer assim: confessai-vos uns aos outros. É uma provocação muito forte. Por que é confessar? É partilhar dessa intimidade, é se abrir um pouco para que o outro esteja mais perto e a gente perto dos outros. Porque em muitos instantes a gente vai guardando as coisas para dentro, né? E tem algumas mágoas, tem algumas coisas que vão nos preenchendo em nós, porque a gente não para um pouquinho para conversar com aqueles corações que a gente mais precisava, para ajustar alguns detalhes com determinados espíritos que a espiritualidade já está cansada de intuir. Vai lá, tenta reconciliar, vai lá, né? Abaixa um pouquinho essa guarda e se coloca como humano para pensar, porque o ambiente espírita não está, de certo modo, imune ao ódio, imune a muitas vezes os conflitos e as tensões entre as pessoas. Da mesma forma, os nossos lares e os ambientes de trabalho, de modo geral. E essa humildade, enquanto esse momento que a gente expõe a nossa humanidade, ele é fundamental nessa trajetória, porque é o que vai evitando a gente chegar em alguns extremos, de repente surtar, né, ter aquelas crises um pouco mais difíceis, porque a gente vai aliviando a pressão interna a partir do momento que a gente vai entendendo, olha, estou caminhando, estou aprendendo. Estou disposto a me acolher e acolher também aqueles que estão à minha volta. O fato é que na experiência de Saulo de Tarso, fica muito evidente, sobretudo nesse episódio, que não estava sendo muito fácil lidar com aquele lugar de vulnerabilidade, com aquele momento que ele precisava de ajuda.
e era preciso entender também o outro. Só que, no meio daquela tensão interna, Emmanuel vai nos ajudar a entender o que acontecia dentro daquele coração. E se ele teve o primeiro ímpeto orgulhoso de falar assim: eu sou forte, não preciso do meu pai, ele foi pensando que, depois de tantas dificuldades que ele já tinha enfrentado, de superar fome, condições materiais difíceis, talvez ele estava ali na maior prova dele, no maior desafio que Jesus o tinha levado. Ali era a batalha dele com ele mesmo. Observemos que lá na frente, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Quando eu acho que estou forte, na verdade, me encontro fraco. Mas quando eu entendo a minha fraqueza, em verdade eu estou forte. Essas palavras de Paulo à comunidade do cristianismo nascente surgiram dessas e outras experiências que o convertido de Damasco teve ao longo da sua vida, que ele entendeu assim: agora não é a hora de querer achar-me forte, autossustentável, independente de todo mundo. A nossa força, ela vai surgindo por outras expressões. Quando a gente vai compreendendo um pouco melhor a presença das pessoas e que a gente, em verdade, precisa delas. E aí, nessa prova de humildade que a vida lhe conferia nessas circunstâncias, Saulo entendeu que ali Jesus trabalhava-o interiormente. E é algo muito interessante, porque ao longo do nosso dia a dia, das nossas experiências comuns, quantas vezes a gente é posto à prova nesse orgulho nosso, quando a gente está resolvendo uma coisa e às vezes parece que aquela coisa não vai ser do jeito que a gente queria. Tem muitos momentos que a gente fala assim: nah, já que você quer desse jeito, faz desse jeito. Eu não sigo desse jeito, eu não vou fazer dessa forma. Faz você. Às vezes a gente vai sustentando algumas tensões, porque justamente a gente ainda caminha nesse extremismo. Ou é tudo do nosso jeito, ou a gente não participa, a gente não está junto, a gente não colabora. Essa é uma experiência que Saulo demorou a digerir na sua intimidade, esse percurso de esvaziamento interno que Jesus foi convidando a ele, porque, né, ele foi percebendo que sustentar esse padrão de aparente fortaleza não era o caminho. Um dos grandes adversários que ele acabou conquistando por incompreensão, que era Tiago, num determinado momento, disse para ele o seguinte: Saulo, o nosso testemunho atual que Jesus propôs a nós desde a primeira hora é a necessidade da gente aprender a morrer devagarinho, da gente, diante das experiências, da gente às vezes ir abrindo mão um pouquinho e aprendendo a ceder. É esse momento que parece que a gente vai morrendo interiormente, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E aí você está conversando com o seu filho, ele quer de um jeito, você quer caminhar com ele para uma outra direção, e a vida vai falando assim: olha, será que não existe um caminho mais equilibrado, que nem atenda totalmente só a você e nem totalmente só a ele? O quanto é difícil, às vezes, para a gente, quando a gente é mais durão, mais cabeçudo, a gente falar assim: será que a gente não poderia construir uma terceira via, um terceiro caminho? Porque ou a gente vai para um lado, ou a gente quer ir para o outro. E esse desafio de morrer devagarinho é justamente para encontrar esse equilíbrio, para que fique confortável para ambos os corações, para ambas as almas. E Saulo pega a bolsinha de dinheiro que o pai tinha dado para ele, e ele vai para uma floresta ali naquela região. E no momento que ele vai, né, e fica um pouco mais solitário, ele começa a pensar na sua vida, naquilo que ele está passando.
nas dificuldades que ele está enfrentando, é um momento muito expressivo. Só que ele acaba se prostrando, né? Ele fica assim muito cansado, que ele estava doente. E aí, em meio às necessidades mais profundas que ele vivenciava naquele instante, surge Abigail e Estevão na sua companhia. Que observa ele em meio àquele momento de dificuldade, ele estava como que chorando, estava bastante emocionado, porque os desafios até aquele instante eram muito expressivos. Mas uma das coisas que ele vai entender é que, se a gente observar na nossa trajetória também, há uma supervisão divina que guia os nossos passos, que rege as nossas relações. Às vezes a gente vem na reunião mediúnica, os espíritos trazem uma mensaginha daqui, outra dali, sem a gente perceber, naqueles recadinhos simples e modestos, há muito mais inspiração divina, pensando nessas nossas lutas, nesses nossos desafios, que às vezes a gente está reservado. Porque os espíritos, já sabendo o que pode acontecer a partir dali, eles se antecipam. A misericórdia vem sempre à frente das nossas vidas para conduzir a nossa trajetória e nos mostrar que a gente pode caminhar com um pouquinho mais de segurança. Saulo, ele fica muito emocionado com a presença deles ali. E ele vai desenvolver um diálogo íntimo com Gesiel e com Abigail, com Estevão e com Abigail, a respeito da vida dele até aquele momento. Até que surge um momento, uma circunstância desse diálogo, que o Estevão já começa a se despedir e começa a fervilhar um monte de pergunta na cabeça dele. Ele não queria que os dois fossem, e ele vai e questiona o seguinte para Abigail, porque ela ainda tinha dado um tempinho ele a mais. Questiona a ela: Abigail, como eu posso fazer para compreender os desígnios do Cristo a meu respeito? É uma pergunta bastante sincera, porque se a gente lembrar quando, né, ele é visitado por Jesus, ele fez a pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Só que daquele momento até ali, não tinha surgido uma lista para ele: olha, Saulo, você vai fazer isso, aquilo, sua missão é aquela. Ainda tinha ficado meio nublado para ele qual era o campo das necessidades que ele teria que atender. Então ele faz aquela pergunta como se ele quisesse saber: olha, como é que eu faço para entender o que Jesus espera de mim? Até agora ele não falou nada, né? A trajetória já está sendo construída e está faltando essas orientações. E Abigail vai orientá-lo, né, a amar. O primeiro passinho que ela vai dizer ao coração dele: ama, Saulo, ama. Imaginemos que quando a gente tem serenidade interior, talvez o pouco já seja o suficiente para a gente entender. Mas tem momentos da vida que a gente fala assim: explica melhor. Não estou entendendo direito. Então, Saulo, naquele momento interior que ele vivenciava, ele queria algumas explicações um pouco mais profundas sobre aquele amor. Já estou terminando, tá bom, gente? Eu já recebi os pensamentos fraternos. Ele queria entender um pouquinho mais a respeito de como se daria aquele amor no plano prático da vida. E Abigail, conhecendo as necessidades daquele coração, vai dizer assim: Saulo, trabalha. Então ela vai começar a apresentar a natureza desse amor que ele precisaria desenvolver ao longo da sua trajetória. O primeiro, esse amor trabalho. O que é o amor trabalho? É o amor que está disposto a cultivar, é o amor que está disposto a relacionar, é o amor que está disposto a conviver.
Porque se a gente não estiver disposto a nenhuma dessas coisas, a gente não fica em trabalho nenhum, a gente não fica, né, em família nenhuma, em ambiente de trabalho nenhum. Se o amor trabalho, que é o amor convivência, que é o amor relacionamento, se ele não faz parte da nossa vida, se a gente não está disposto a cultivar, a gente não consegue seguir adiante em nada. Então, a primeira coisa, Saulo, se você, né, decidiu fazer parte do time, vamos começar a dispor a relacionar-se. Tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil, tem gente que dá gosto, tem gente que dá desgosto. Faz parte, na experiência das relações, a gente conviver com pessoas que são um pouco mais tranquilas e outras não. Faz parte da vida, porque a gente também tem as nossas partes difíceis que alguém vai conviver naturalmente. Só que aí ele pensou, tudo bem, né? Vou estar disposto a conviver, vou estar disposto, né, a fazer a minha parte, mas nem sempre dá certo, porque nem sempre as pessoas acabam, né, agindo do jeito que a gente gostaria. Aí ela, observando essa inquietude do coração dele, vai dizer: espera. O amor espera. Se a gente se relaciona, naturalmente, nesse cultivo que nós vamos nos prontificando a fazer dos outros, é justo que a gente espere pelo tempo, porque nem tudo os outros vão compreender na hora desejada, nem tudo os outros vão conseguir atender no momento devido. Às vezes você vai lá, conversa com o outro, fala assim: olha, será que você dá para você melhorar nesse ponto aqui? E às vezes o outro não apresenta aquele ponto, né, no momento que a gente esperava, e ele continua com aquela mesma atitude. Então ela está precavendo em relação a essas inquietudes que surgem naturalmente. E esperar, né, é confiar nessa ação do tempo. E ele, né, inquieto que estava, vai e questiona a, a Abigail. Mas Abigail, né, entendo que a gente tem que fazer a nossa parte, entendo que a gente tem que esperar, mas tem pessoas que acabam não valorizando o nosso esforço. Tem pessoas que você faz de tudo e a pessoa ainda não está disposta, de certo modo, a entender que você está ali fazendo o seu melhor e ainda despreza o que você faz. E é então que ela vai, como que, deixar a ele a lição do amor, perdão, né? Perdoa, Saulo. Nesse momento, o que que o perdão representa nessas circunstâncias? Você foi lá, esteve disposto a cultivar, esteve disposto a entregar o seu melhor, você esperou, mas não conseguiu colher o necessário. O perdão é a disposição de recomeçar o cultivo. O perdão é a disposição da gente recomeçar a fazer aquilo que a gente pode. Como professor que vai lá, olha, fez tudo pelo aluno, às vezes o aluno não deu muito bem conta, e ele vai e se dispõe de novo a sentar com ele. O perdão, na nossa trajetória, ele serve justamente para isso. Ele é a medida de recomeço para a gente tentar outras vezes, para a gente cultivar de novo, para que a partir desse instante, né, a gente possa lançar uma nova sementeira, compreendendo que nenhum esforço se mostra perdido. Aquilo ali, como que Abigail sintetiza o programa do Cristo a respeito dele. Você quer servir, Saulo? Então você vai ter que aprender a fazer sua parte, a esperar o tempo. E quando você achar que nada resolveu, não desista. Recomece de novo, fazendo aquilo que é possível ao seu coração. No nosso orgulho, talvez pensar nessa lição seja difícil, porque se a gente tentou de um jeito e não deu certo, muitas vezes a gente larga a mão. Se a gente tem que, às vezes, morrer um pouquinho a cada experiência e cedendo de um lado e aprendendo do outro, a gente muitas vezes acaba desistindo. E aqui, né, curando essas necessidades mais profundas do coração de Saulo, como também a nos ajudar a pensar nas nossas relações, Abigail vem frisar: olha, né,
para viver essencialmente, a gente vai ter que estar disposto a recomeçar. Quantas vezes se fizerem necessárias, a fim de protegermos-nos contra o desânimo, contra a mágoa, contra a irritabilidade, contra a agressividade, que são muitas coisas que acabam nos tomando o coração no percurso das nossas experiências diárias. Enfim, eu agradeço muito a paciência de vocês, a misericórdia de terem nos ouvido. Quem se sentir à vontade, para fechar os olhos. Eu sei que os benfeitores que estiveram conosco desde o início, para cuidar dos nossos corações, eles ainda se fazem presentes, disposto a atender-nos em nossas necessidades íntimas, em nossos medos, em nossas angústias, às vezes na nossa inquietude, que eles possam ter um espaço maior agora, para através das suas energias tão amorosas, nos ajudar na nossa intimidade. Mestre, obrigado por esse encontro, pela oportunidade que temos a cada dia de pensarmos um pouquinho na tua mensagem, que às vezes surge na nossa trajetória como um desafio. Tantas vezes somos cabeça dura, queremos sustentar os nossos posicionamentos inflexíveis, nem sempre dispostos a ceder um pouquinho, a dobrar os nossos joelhos, nem sempre dispostos a recomeçar. Quantas cisões e conflitos, quantas rupturas e discórdias a gente acaba construindo ao longo da nossa vida. A tua mensagem, no entanto, é para nós um porto de esperanças que vem nos auxiliar a rompermos com essas nossas resistências, a desarmarmos-nos interiormente para enxergar um pouco melhor a gente mesmo e entender também o outro. Obrigado pela presença pacífica na nossa trajetória. Se tantas vezes nos equivocamos, o teu amor nos cobre interiormente, permitindo-nos esfriar a cabeça, permitindo-nos acerenar o coração, para pensar duas vezes, para cairmos em nós mesmos e termos um pouquinho mais de maturidade, para lidarmos conosco e com aqueles que nos cercam. Que essa casa, nos seus 90 anos de atividade benfeitora, possa receber do céu ainda mais bênçãos, a fim de que aqueles que assumiram a vanguarda no trabalho do bem sigam dedicados, com afinco, humildade e paciência na condução das atividades, para que o Consolador prometido chegue a tantos e tantos corações, trazendo acalento, conforto, ânimo, a fim de que não desistamos das nossas lutas e da nossa peleja, mas estejamos dispostos a recomeçar. Quando o fracasso surja, quando a decepção nos bata à porta, que a tua mensagem seja o ponto de recomeço, de renovar os nossos passos, os nossos corações. Cuida de nós, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.